Se você pretende aprender matemática, sobretudo potenciação, esse vídeo aqui é para você. Mas, além disso, antes de ensinar sobre potenciação, eu preciso que você saiba, que a gente traga para a consciência uma coisa que sem ela é impossível, não é que é mais difícil, literalmente, neurologicamente impossível de alguém aprender qualquer coisa, sobretudo matemática. E é uma coisa que é tão simples, eu diria, e a gente tem perdido, a gente não tem se ligado nela recentemente. E ela é tão importante que, assim, qualquer autor, eu gosto de estudar sobre aprendizado. Tem alguns livros, inclusive esses livros aqui são especificamente sobre isso. De alguma forma eles falam ou sobre aprendizagem, ou sobre uma vida de estudos, ou sobre a formação de hábitos, então todos nessa linha. E alguns livros aqui que falam sobre aprendizado, se não todos, falam exatamente a mesma coisa. Então eu tenho A Vida Intelectual, que fala sobre ter uma vida de estudos, fala sobre como estudar também, e ele fala sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu tenho esse livro aqui, Como Ler Livros, que fala também sobre como estudar, do Mortimer Adler, e ele fala exatamente a mesma coisa e repete várias e várias e várias vezes. Esse livro aqui, Ultra Aprendizado, do Scott Young, ele tem um capítulo inteiro dedicado só para isso. A Barbara Oakley, que escreveu Aprendendo a Aprender, que fala sobre como o cérebro funciona e sobre estratégias também para estudar e aprender. Inclusive, né, ela colocou aqui dedicado a matemática e ciências, porque, segundo ela própria, ela não era tão boa em matemática assim, mas hoje ela é professora de engenharia, se eu não me engano, na Universidade de Stanford. E o livro dela é baseado em 2 modos de funcionamento do cérebro e ela fala... O livro dela todo, o cerne, é baseado nisso. Esse livro é sobre isso. E aí eu tenho o Hooked, que é o contrário aqui, né? Que é a maneira como as pessoas mexem com isso. Então, novamente, mais um livro sobre isso. Dentre outros livros sérios, ou minimamente sérios, que falem sobre aprendizado ou sobre o funcionamento da nossa cabeça, todos eles vão falar sobre isso. Professor, o que é isso? Fazendo um suspense? Não, não vou fazer suspense. É a atenção. Simples assim. Sem atenção, sem o foco atencional dirigido a uma determinada atividade por uma determinada quantidade de tempo, é impossível você aprender alguma coisa. Impossível, impossível. Sobretudo matemática. Sobretudo uma outra linguagem, uma linguagem de símbolos, de números e letras que significam algumas ideias, às vezes puramente abstratas. Impossível. Nós precisamos cuidar da nossa atenção. Eu costumo falar para os meus alunos que a atenção é a porta. Então, a partir do momento que você está aqui comigo, presta atenção. Por exemplo, você prestou atenção naquela aula que você está assistindo. Você prestou atenção naquela videoaula, naquele vídeo que você está assistindo. Você prestou atenção num livro que você está lendo, pronto, você acaba de abrir a porta. Para quê? Para que o conhecimento possa entrar. Distraiu, você fechou a porta. É simples assim, é desse jeito. Então o que acontece? Esse vídeo aqui, a proposta é o quê? A gente falar sobre propriedades da potenciação. A gente falar sobre como as potências funcionam agora em relação ao comportamento delas quando eu divido uma potência pela outra e potência de potência. Então, se você chegou agora nesse canal, se esse é o primeiro vídeo, saiba que essa é uma aula de 3 partes sobre potenciação. Na primeira parte, nós tratamos sobre o funcionamento das potências e o produto de potências de mesma base. Então, nós entendemos como que as potências funcionam. Deixa eu só enquadrar aqui, eu acho que foi ok. Como as potências funcionam. Então, conversamos bastante sobre isso. Falamos um pouquinho sobre decorar as coisas ou aprender como as coisas funcionam, mas você vai conseguir entender a maneira que eu acredito na forma da nossa construção do aprendizado, da construção dos nossos conhecimentos, assistindo essa aula aqui também.
Então, se tu tiver no 000 de potência, você tem essa primeira aula para assistir, mas eu recomendo que você assista essa aula aqui primeiro e verifique o que você consegue entender, o que você não consegue entender. De maneira que, se você conseguir, você poupa o seu tempo. E se você não conseguir, você abre pelo menos alguns ganchos mentais, algumas perguntas, alguns pontos de interrogação na sua cabeça. E isso a literatura científica do aprendizado tem confirmado que é importante e é relevante. Faz sentido para o aprendizado. Você abrir algumas lacunas, você depois assistiria o primeiro vídeo, responde alguma delas, e aí eu recomendo fortissimamente, não só para assistir, pode ser outro canal também, mas que você volte a ver aulas sobre quociente de potência de mesma base e potência de potência, que é o que nós vamos ver aqui na parte 2 hoje, tá certo? Mas assim, durante todo o percurso, nós precisamos da sua atenção. Então, eventualmente, a hora que eu conseguir, a hora que eu lembrar, na verdade, eu te dou um aviso aqui, eu chamo tua atenção. Mas, assim como eu falo para os meus alunos, né? Quando eu chamo tua atenção, você tem que acordar, você tem que despertar, falar, realmente, agora nesse momento aqui eu tô para aprender, eu dei uma distraída, você me chamou a atenção, então eu preciso prestar atenção, tá certo? Então, é simples e não é simples, né? Mas a ideia é, se você quer aprender matemática, você quer aprender potenciação, então assim, a minha proposta é tentar te ajudar com isso, mas da sua atenção somente você pode cuidar, tá certo? Então, se tu tiver num lugar muito distrator aí, um negócio muito que te distrai muito facilmente, se tu tiver com o celular na mão, esqueça, filho, esqueça. Tu pode ter o melhor professor do mundo, tu pode ter o Einstein, tu pode ter o professor com a melhor didática ou o professor mais inteligente do mundo. Se você não dedicar atenção, não prestar atenção, assim, ó, mas a atenção que eu digo é focada, tentando entender o que está acontecendo, tentando entender o processo, de onde vem, para onde as coisas vão. Sem isso, não tem como a gente fazer milagre aqui. Vamos começar a falar de potência? Então vamos lá, quociente de potências de mesma base. Quociente é um nome bonitinho, ó. Aqui tá tudo que a gente trocou ideia na última aula. Eu vou começar inclusive um pouco mais à direita aqui, que aí a gente deixa as aulas lado a lado aqui, ó. Aqui foi o que a gente conversou na aula passada, vamos testar minha caneta aqui e ver se ela tá funcionando. Lembrando que, senhoras e senhores, por favor, vamos nutrir o espírito de aprender sem pressa, tá certo? Eu vou fazer questão de tratar esses vídeos, né? É aquela dinâmica, você já viu alguém falando isso, mas eu concordo, que é como se fosse uma conversa. Vamos conversar aqui? Você chegou aqui na minha casa, sentou aqui é a minha sala / escritório, eu tenho uma mesa de escritório, mas também é a minha sala. Você chegou aqui e nós vamos conversar de matemática, você está precisando de ajuda eventualmente, você quer entender melhor algumas coisas, seja porque você precisa, seja porque você gosta, existem essas pessoas, e aí nós vamos trocar uma ideia aqui sobre divisão de potências de mesma base. Olha que loucura. Nós falamos sobre o funcionamento das potências no outro vídeo, nós falamos sobre produto de potência de mesma base no outro vídeo, e agora nós vamos falar sobre divisão de potências de mesma base. Então, suponha aqui que eu tenho uma potência, né? É isso que eu vou ter aqui. Eu tenho 2 ao cubo, por exemplo, dividido por 2. Ou 2 ao quadrado, vamos colocar aqui. Então, a ideia é eu conseguir entender o que é que eu posso extrair daqui. Naturalmente, se você lembra o significado do símbolo potência, você vai lembrar que, vamos lá, o número de baixo é a base, o número de cima é o expoente. A gente poderia até escrever isso aqui nesse primeiro momento. A gente usa como uma mini revisão também. Expoente. De baixo é a base, de cima é o expoente. E a ideia é que eu repita a base a quantidade de vezes que me manda repetir no expoente. Então, em cima eu teria 2 vezes 2 vezes 2. Embaixo eu teria 2 vezes 2. Né? Essa parte de cima, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, eu teria 8 dividido por 4. E 8 dividido por 4 seria igual a 2. Ok, o resultado é 2, professor. A gente poderia fazer dessa forma, sem problema nenhum. A ideia aqui é a gente conseguir verificar se existe alguma propriedade, se existe alguma regra,
algum funcionamento que sempre aconteça, e se ele sempre acontecer, eu posso aplicar isso a quaisquer bases que eu tenha, claro, desde que sejam iguais em cima e embaixo. E para que a gente consiga entender a propriedade que existe, eu quero propor antes um exemplo para que a gente pense e identifique uma forma de pensar aqui, tá bem? Vamos lá. O exemplo que eu proponho aqui, nesse caso, é o seguinte. Suponhamos aí que você receba uma mesada do seu pai. Talvez essa seja a sua realidade, talvez essa não seja a sua realidade, mas suponhamos que você receba uma mesada do seu pai. Sei lá, vamos colocar aqui de R$500, pode ser? R$500. Então, teu pai chegou pra você e falou, a partir de hoje, vou te dar uma mesada aí, filhão, filhona, de R$500, tá certo? E aí tu começa a receber tua mesada, nossa, que alegria, às vezes não recebia nada antes, não, R$500 e tal. Passa um tempo, teu pai chega pra você e fala, é o seguinte, eu vou dobrar sua mesada. Não, aí você fica muito feliz, fala, nossa, mãe de Deus, vai dobrar a mesada? Não é possível, vou dobrar sua mesada. Vamos lá, matematicamente como é que eu escrevo o dobrar a mesada? Vezes 2, faz sentido ou não? Faz sentido, né? Só que aí, antes que você vá embora, o teu pai fala o seguinte, fala, olha, eu dobro essa mesada, mas com uma condição. Aí, que condição, pai? Não tô entendendo. Com a condição de que você divida com o seu irmão. E aí, independentemente se você tem irmão ou não tem irmão, venha comigo nesse experimento mental. Tá, eu tenho que dividir agora em partes iguais com meu irmão. Pera, tu dobrou minha mesada. Então, de 500, eu passaria a receber 1.000. Mas aí tu manda eu dividir em partes iguais com meu irmão. Então eu teria que pegar esse 1.000 e dividir por 2. Só que quando eu pego esse 1.000 e divido por 2, eu volto para 500, né? Matematicamente, como que eu escreveria isso? Eu escreveria dividido por 2. Posso escrever uma barra e um 2 embaixo, não é? Mas na prática, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 2 vezes 500, 1.000. 1.000 dividido por 2, 500. Por que isso acontece, professor? Porque a multiplicação e a divisão são operações inversas. O que é isso, professor? São operações que têm o poder, têm a capacidade de desfazer o que a outra faz. Elas são opostas, elas são inversas. Aqui, pronto. Só apareceu um negócio na minha tela aqui. Elas são inversas, uma desfaz o que a outra faz. Então, se uma dobra a coisa, né, a outra reparte em partes iguais ali de novo. Ela diminui, né? Na verdade ela divide, né? Então eu teria 2 parcelas de 500, o R$1.000 continua lá, né? Mas cada um tem uma parte, e para você não fez diferença isso nenhuma. Mas perceba que isso só acontece se a gente colocar nas operações inversas, né? Então vezes 2 e dividido por 2. Se eu faço vezes 2 e mais 2, a gente teria 1.002. Se eu faço vezes 2 e menos 2, a gente teria 998. A única operação que consegue desfazer a multiplicação é a divisão. E a única coisa que vai conseguir desfazer a divisão é a multiplicação. Claro, desde que a gente utilize os mesmos valores, né? Então, nesse caso foi vezes 2 e dividido por 2. Mas se fosse outro valor, isso também não aconteceria. Mas a ideia é que a gente consiga verificar essa propriedade. A ideia é que a gente consiga verificar essa característica das operações inversas, que é essa capacidade de desfazer o que a outra faz, de eliminar. É dessa ideia, inclusive, que vem a simplificação, que a galera costuma querer cortar por aqui. De onde que vem essa ideia? Das operações inversas. Então eu tenho aqui vezes 2, aqui eu tenho dividido por 2, e aí por isso a gente poderia simplificar, porque no final a gente tem o resultado 500. E agora, evoluindo esse experimento, a gente poderia escrever da seguinte forma: 2 vezes 4 dividido por 2. Tá? Perceba que existe um padrão. Então, de novo, eu tenho multiplicando alguma coisa por 2 e depois dividindo essa coisa por 2. Que resultado será que sobraria ali? Não seria 4? Não é verdade? Presta atenção. Porque 2 vezes 4 é 8. E 8 dividido por 2 é 4. Perceba que existe um padrão, né? Se eu fizesse aqui, ó, 2 vezes 5 dividido por 2, teria que ser 5. Tá, professor, só funciona com 2? Evidentemente que não. 3 vezes 10 dividido por 3, dividido por 3, quanto seria? 10.
né? Então eu tenho o triplo de alguma coisa e depois eu divido em 3. E depois o terço de alguma coisa. Ou seja, eu retorno a coisa inicial. 3 vezes 10, 30, dividido por 3, 10. Então isso vai funcionar para quaisquer números, desde que eu execute sempre as operações inversas, multiplicação e divisão, e o mesmo número, tanto em cima, né, na multiplicação, quanto embaixo na divisão. Tá certo? Agora perceba aqui, o que poderia acontecer aqui nesse momento? Eu poderia simplificar de novo e sobraria o 4. Né? Eu poderia reescrever isso aqui dessa maneira. Então, 2. E esse 4 eu poderia escrever como 2 vezes 2. Então, lembre, na aula passada eu comentei com vocês o seguinte. Eu falei, na matemática, presta atenção, ó. Já presta atenção já, porque isso aqui é importante. Porque isso acontece... Cara, eu vou falar pra você. Todos os dias que tu for resolver alguma atividade, algum exercício... Lembrando, né? Eu não comentei no começo ali, que o nosso objetivo... Rapidinho. O nosso objetivo aqui, ó, é chegar ao final. É chegar ao final da nossa parte 3, resolvendo esse tipo de exercício aqui, tá? Resolvendo esse tipo de exercício aqui. E nesse exercício também vai acontecer, esse exercício aqui, isso vai acontecer, que é o que eu vou falar agora. Na matemática, todos os dias que você for resolver algum exercício, que você fosse propor a pensar alguma coisa, você vai precisar reescrever alguma coisa de forma diferente, mas mantendo o significado. Então, perceba aqui. Aqui em cima eu tenho 4. 4. Quanto vale isso aqui? Vale 4. Né? 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui vale 4. Perceba que aqui eu estou reescrevendo esse número 4, mas ele continua valendo 4. Afinal de contas, 2 vezes 2 é quanto? É 4. Então perceba que eu altero a forma de escrever, mas eu não altero o valor das coisas. E esse é um princípio matemático muito importante. Se a gente, né, quiser desenvolver as ideias aqui, quiser aprender, esse é bastante importante. A gente sempre está interessado em saber reescrever as coisas, mantendo o valor delas, mantendo o significado que elas têm. Tá certo? Então, esse aqui é o 4. A diferença é que agora eu escrevi ele como uma multiplicação. E aí, perceba o seguinte. Esse 2 aqui, a gente já entendeu que ele poderia ser simplificado. Esse 2 de cima são esses dois aqui. Então perceba o seguinte, que na linha de cima eu tenho 3 números 2. Na linha de baixo eu tenho 1 número 2. E perceba que ao final do dia sobrariam 2 vezes 2, que é 4, sobrariam 2 número 2. Tá certo? Talvez você tenha percebido algum padrão, talvez não, tá certo? Se você percebeu e se você não percebeu, vamos a mais um exemplo. Então vamos fazer da seguinte forma agora. Imagine que você tenha 4 que multiplica, vamos colocar aqui 16 dividido por 4. 4 vezes 16 dividido por 4. Então, se você conseguiu entender a primeira parte do meu exemplo, você agora já sabe que se eu multiplico por 4 depois eu divido por 4, o resultado disso deve ser 16, certo? O resultado disso deve ser 16. E agora, nesse momento, eu estou interessado, fortemente interessado, a reescrever todos esses números aqui, então esse 4, esse 16, esse 4 aqui embaixo e esse 16 aqui do outro lado, como uma multiplicação de números 2. Professor, como assim? Eu vou reescrever. Vou pegar esse 4 assim, aqui, ó, e vou escrever como 2 vezes 2. É ou não é? 4 é 2 vezes 2, ok? Beleza. Vezes 16 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, esse conjunto de 2 aqui, ó, representa o 16. Beleza? Esse conjunto de 2 representa o 16. Agora, deixa eu ver se ele está com o melhoramento, aprimoramento das minhas formas aqui. Aqui, beleza. Aqui, que daí fica pelo menos bonitinho, né? E aí o 4 de baixo é 2 vezes 2.
Agora pensa comigo. Aqui em cima, se a gente conseguiu entender... Se a gente conseguiu entender essa relação, eu tô ouvindo ali, eu tenho uma bebezinha e aí ela tá chorando ali, então por isso que eu me distraí agora, mas vamos voltar a nossa atenção? Presta atenção. Se você conseguiu entender esse padrão, 4 vezes 16 dividido por 4, então eu quadruplico alguma coisa, depois divido por 4, eu retorno à posição inicial. A gente entendeu que aqui é possível essa simplificação, porque na prática vai ser isso que vai acontecer, né? Eu vou ir e vou regressar, então eu poderia simplificar esses dois valores. Percebam que o primeiro 4 e o 4 de cima são esses dois caras aqui. E o 4 de baixo são esses dois caras aqui. E o que acontece com eles é que eles são simplificados. Esse é o 4 de cima e aquele ali é o 4 de baixo. E agora perceba, o que a gente fez na outra? A gente contou a quantidade de 2. Então, dê uma olhada aqui agora. Em cima, nessa operaçãozinha, nesse novo exemplo, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 2. 6 números 2. Então, daqui até aqui, né? Por mais que um era o 16 e o outro era o 4, perceba que o que eu tenho aqui? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu poderia, inclusive, escrever isso tudo como 2 na sexta. 2 na sexta. Perceba que embaixo, quantos 2 eu tinha? Embaixo eu tinha 2 números 2. Que, inclusive, eu posso escrever isso como 2 ao quadrado. É ou não é? Poderia escrever isso como 2 ao quadrado. Isso era igual a quanto? Então, olha, a gente está partindo daqui, né? Presta atenção que a parte de baixo é só uma forma diferente, é uma reescrita dessa expressão aqui que eu fiz essa maravilhosa seta para mostrar. Certo? E a gente sabe que o resultado dela é 16. 16, escrito em multiplicações de 2, são 4 números 2. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Então, na prática, o que sobrou aqui? 4 números 2. Então, sobrou 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Você não está vendo mais, eu vou puxar aqui, calma só um minuto. Então, o que sobrou na prática foi isso aqui. Eu acho que eu vou até fazer diferente aqui. Ó. Eu vou recortar e botar embaixo. Aqui. E aí eu pego tudo isso e jogo para cá. Beleza? Beleza. E aqui eu jogo assim. Aí, aqui a gente consegue ver tudo. Presta atenção. Então aqui eu tinha 6 números 2 na parte de cima, 2 números 2 na parte de baixo. Quando eu realizo a divisão, eu fico com 4 números 2. Isso aqui eu poderia escrever como 2 na quarta. Então perceba, 2 na sexta dividido por 2 ao quadrado é igual a 2 na quarta. 6, 2 e 4. O que está acontecendo aqui? Vamos olhar aqui em cima de novo. Ó. Aqui eu tinha 3 números 2 em cima, 1 número 2 embaixo e o resultado foi 2 números 2. Então eu poderia escrever isso aqui como 2 ao cubo dividido por 2 elevado a 1 é igual a 2 ao quadrado. O que está acontecendo? Perceba o seguinte. Os números, os fatores de cima, os números 2 de cima, nesse caso aqui, eles são diminuídos na quantidade exata dos 2 de baixo, dos números 2 que estão embaixo. Então, se eu tenho um número 2 embaixo, ou seja, 2 elevado a 1, como aqui, eu simplifico, eu retiro 2 do numerador, 2 do número que vai ser dividido. Se eu tiver aqui, como nesse caso, 2 números 2 embaixo, o que acontece? Eu retiro 2 de cima. Então, na prática, o que está acontecendo? Uma subtração. Então, eu tenho 2 elevado a 6, dividido por 2 elevado a 2, e na prática sobram 4 números 2, ou seja, 6 menos 2, que é igual a 4. 2 na sexta, menos... 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado... Vamos escrever isso aqui. É a mesma coisa que 2 na sexta, então, de novo, 2 na sexta dividido por 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 6 menos 2, que é 2 elevado a 4.
e 2 elevado a 4 é 16, como nós vimos no exemplo anterior. Então perceba que, quando eu vou fazer uma divisão de potências de mesma base, basta manter a base e subtrair os expoentes, o que é bastante interessante, porque se você já sabe, e se você viu a outra aula, você sabe, quando nós conversamos sobre potências, sobre produto de potências de mesma base, nós descobrimos que lá nós mantemos a base e somamos os expoentes. Presta atenção, que interessante. Porque, presta atenção agora, realmente. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, na outra parte da aula, nós falamos sobre multiplicação de potências de mesma base, né? Que a gente chama elegantemente de produto. Ok? Ok. Agora a gente está falando sobre divisão, que nós chamamos de quociente de potências de mesma base. Vamos lá. Então, estabelecido aqui que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Beleza. Qual a operação inversa da soma? A operação inversa da soma é a subtração. Ok. Né? De mais é menos. Então, que funciona exatamente da mesma forma, né? Imagina que eu tenho os mesmos R$500 e aí o teu pai aí coloque, não, vou adicionar R$50. Beleza, 550. Ele fala, mas tu tem que dar 50 pro teu irmão. Então, tu vai subtrair 50, perceba que mais 50 e menos 50 são operações inversas, uma desfaz a outra também. Tá certo? E aí perceba, na multiplicação eu uso a soma como auxiliar que junta os meus fatores. Na divisão, o que acontece é a subtração. Então perceba como está alinhado isso. Então se para resolver uma multiplicação eu uso a soma, na operação inversa da divisão, para resolver a divisão, eu uso a operação inversa da soma, que eu estava usando na multiplicação. Então perceba que as coisas estão e são conectadas. Numa divisão de potências de mesma base, eu posso escrever isso aqui agora, que aqui sim é o momento de a gente sintetizar isso em regra, depois que nós já conversamos, nós mantemos... Vou manter separado assim? Não, vou escrever certinho. Nós mantemos a base, temos a base, e subtraímos os expoentes, subtraímos os expoentes. Sempre, professor, sempre. Sempre. Nós subtraímos a base. Não, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes por causa desse funcionamento que eu te mostrei. Eu vou ter uma determinada quantidade de números que são base no número de cima. E embaixo eu vou ter os mesmos números, só que agora eu estou dividindo por eles. Então eles vão acabar sendo simplificados, tá? De maneira mais geral, nós poderíamos ainda escrever o quê? Que quando eu tenho um número qualquer elevado a um expoente natural aqui, ou inteiro, a gente vai descobrir isso já já, dividido por uma outra potência que tem a mesma base, então percebam que eu estou representando por A aqui, né, esse meu número, elevado a M, que seria o meu expoente, e A elevado a N, que seria o meu outro expoente. Isso aqui vai ser igual ao quê? A um A elevado a M, que é o expoente de cima, menos N. Todas as vezes, professor? Todas as vezes. Isso aqui é a regra, é a propriedade do quociente de potência de mesma base. Ou seja, entendido o funcionamento de potência, entendido outras questões dela individualmente, agora a gente estuda o relacionamento dela com outras potências. E quando eu tenho uma potência de mesma base dividida pela outra, então nós podemos representar desse jeito. Uma dúvida que pode pairar na tua cabeça é, professor, tá, e se as potências tiverem bases diferentes? Perceba que se a base for diferente, eu não tenho essa mesma coisa acontecendo. Então se eu tivesse aqui, a gente até poderia ter começado por ela, eu pensei nisso, mas eu preferi ir direto ao ponto. Eu percebo que se eu tenho 2 ao cubo dividido por 3 ao quadrado, vamos fazer essa brincadeira de novo, o que a gente teria aqui? Eu teria 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 3 vezes 3. Perceba que não é o padrão que a gente tinha antes. O padrão que a gente tinha antes era o seguinte, né? Sei lá, 2 vezes 4 dividido por 2. Então eu tenho um número que multiplica em cima, digamos assim, e o mesmo número dividindo embaixo. Perceba que aqui eu nem tenho nenhum número igual ao outro. Então não é o mesmo fenômeno,
Não é isso que vai acontecer, não vão ser diminuídos. Até porque aqui no final, o que a gente vai ter? A gente vai ter 8 sobre 9. 8 sobre 9 não tem nem como simplificar isso aqui, né? Porque o 8 é divisível por 2, por 4 e por 8, e o 9 é divisível por 3 e 9. Então, não tem nem como simplificar. Então, quando a gente tem uma divisão de potências de bases diferentes, aí o que há para ser feito é abrir as potências e resolvê-las. Não há o que ser feito, beleza? A menos que a gente tenha o mesmo expoente, aí eu posso reescrever de uma forma diferente, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Talvez a gente fale na próxima aula. Na próxima aula não, porque a proposta é que os 3 vídeos são a mesma aula dividida em 3 partes. Eu até queria fazer uma aula só, mas ia ficar bastante extensa. E aí eu acabei não fazendo. Beleza? Conseguiu entender? Quociente de potências de mesma base? Conseguiu? Vamos fazer o seguinte, então. Se você entendeu do fundo do coração, aperta no botão do like ali, porque vai ajudar esse canal a progredir, a ensinar mais pessoas e continuar ajudando. Eu realmente quero te ajudar a aprender matemática, quero te ajudar a aprender nesse momento aqui as potências e quero trazer a melhor explicação possível que eu conseguir no dia de hoje. Hoje é a melhor possível que eu tenho, amanhã vai ser melhor do que hoje, porque eu vou continuar entregando a melhor explicação que eu tenho. E se você vier comigo, se você prestar atenção, talvez a gente consiga resolver aí quaisquer problemas que você tenham relacionados a aprendizado, relacionados à matemática. Beleza? Então, se você aprendeu, aperta o botão do like aí. Se você não entendeu alguma coisa, é o que eu falo para os alunos. Você precisa fazer uma pergunta, então, pelo menos. Pô, não entendeu? Então faça uma pergunta. Que parte você não entendeu? Porque se você está prestando atenção, amigo, se você está prestando atenção, você vai saber exatamente, ó, naquele momento ali, ó, aqui, ó, agora, não estou entendendo. Aquele 2 ali, apareceu por quê? Aquele menos qualquer coisa ali, por que é que ele está ali naquela posição? Antes não tinha, agora tem, eu não estou entendendo. Então, se você está prestando atenção, a tua capacidade de perguntar, a tua capacidade de entender por que é que você não entendeu, ou pelo menos de investigar isso, é muito maior, tá certo? Então, se você não entendeu alguma coisa, por favor, me deixa uma pergunta, que aí eu posso esclarecer num segundo momento, que eu posso melhorar a minha explicação numa próxima, num segundo momento que eu explique sobre o mesmo tema. Fechou? Vamos falar de potência agora? O que é uma potência de potência, professor? Potência de potência é quando você tem uma potência, e essa potência está elevada a um expoente. Não entendi. Vai entender. Olha aqui, ó. Quando tu tem, e eu boto 2 aqui, ó, é que é para deixar simples, tá bem? Eu poderia botar qualquer outro número, mas eu acho que 2, 3 são números mais simples, assim, são digeríveis para não assustar de primeira. Então eu teria um 2 ao cubo aqui, 2 ao cubo, e esse 2 ao cubo estaria elevado, vamos colocar aqui nesse momento, a 4, beleza? Então eu tenho uma potência de uma potência. Meu Deus, professor, mas não bastava uma potência, não sei o que. Não reclama, vamos lá? Presta atenção, não reclama, vamos cair para dentro do problema, vamos entender o que está acontecendo. E outra, vamos voltar à essência das coisas. Pelo amor de Deus, o que significa uma potenciação? Como é que ela foi inventada? Como é que a regra se estabeleceu? É o seguinte. A potenciação foi uma notação que veio para simplificar a multiplicação. Sim ou não? Sim. E aí ela fala o seguinte. Lembra? Eu falei para vocês o seguinte. A potência tem 2 partes, cara. A potência tem 2 partes. Tem uma base e tem um expoente. Ponto final. E aí ela fala o seguinte, cara, repita a base, a quantidade de vezes que eu tô falando pra você repetir no expoente, e multiplica tudo isso aí. É simples desse jeito. Então aqui, ó, nesse momento, se eu tenho uma potência, deu uma potência, eu preciso identificar quem que é a base. Perceba que esse parênteses aqui, ele não tá aqui à toa, ele poderia não estar, mas isso traz confusão. Esse parênteses está aqui para dizer o seguinte, Flau, o que está dentro do parênteses, meu amigão, é a base. O que está dentro do parênteses é a base. Então eu tenho a base e o meu 4 aqui nesse momento é o meu expoente. Tá, peraí, professor. Então, 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, é a base. Isso. E 4 é o expoente. Exatamente. Tá, pera então. Então, se eu estiver entendendo bem, eu vou ter que pegar a base e repeti-la 4 vezes, exatamente, a base
e eu repito ela 4 vezes. Pô, então eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá certo. E agora, como é que a gente parte a partir daqui? Pensa um pouquinho. Porque se tu sabe como resolver produto de potências de mesma base, é esse fenômeno que a gente tem na nossa frente aqui agora. Porque eu tenho 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo. Pô, não é nem que a potência tenha a mesma base, são potências iguais, né? Se repetindo aqui. Eu poderia até escrever 4 vezes tudo isso aqui, mas não vou escrever, né? Para não gerar confusão também. Eu tenho produto de potências de mesma base. Como é que a gente resolvia produto de potências de mesma base? Não era manter a base e somar os expoentes? E assim, ó, fique tranquilo que se você não está lembrando disso aqui, eu já vou explorar um outro tipo de observação desse problema aqui. 3 mais 3 mais 3 mais 3. E agora eu quero te convidar para lembrar sobre a multiplicação. Então, a multiplicação vem de onde? A multiplicação vem da simplificação da soma. Então, se eu tenho números sendo somados, né, números iguais sendo somados sucessivas vezes, por exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes, eu posso escrever 4 vezes 5. É ou não? Se eu tivesse 20 mais 20 mais 20 mais 20, eu poderia colocar 4 vezes 20. Se eu tivesse 10 mais 10 mais 10 mais 10, eu posso reescrever, ó de novo. A mesma coisa acontecendo de novo. Você está prestando atenção ou não? Que eu falei antes. A mesma coisa acontecendo de novo. A gente vai estar interessado várias vezes e o tempo todo em conseguir reescrever coisas de maneira diferente, mas com o mesmo significado. O que é 10 mais 10 mais 10 mais 10? É 40, professor. Beleza, eu estou reescrevendo os 10 mais 10 mais 10, estou somando, estou reescrevendo de maneira diferente. Mas eu não quero o resultado agora. Eu quero utilizar essa multiplicação. Mas por que, professor? Acalme-se que logo eu vou te explicar por quê e a gente vai conseguir verificar isso de maneira mais clara. Mas presta atenção agora nesse momento. Eu tenho ali 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso eu posso reescrever como 4 vezes 3, sim ou não? Então eu poderia escrever que eu tenho um 2 elevado a 4 vezes 3. Tá acompanhando ou não? 4 vezes 3. Professor, 4 vezes 3 é 12. Não, calma. Eu não quero o resultado ainda. Eu quero analisar. Porque aí, quando eu pego esse resultado, tá vendo que eu abri a potência, eu entendi aqui que produtos de potência de mesma base, eu posso manter a base e somar os expoentes. E eu cheguei nesse momento aqui, onde eu entendi que... Opa, ele não deixa eu pegar aqui o negócio. Ele continua riscando, olha que dó. Aqui. Eu entendi que... Eu vou até apagar esse negócio de base aqui. Espera só um minutinho, deixa eu ajustar a tela do negócio aqui. Aqui é a base, ó. Pronto, vou deixar a base desse lado. E vou botar os números desse aqui. É rapidinho aqui, ó, só pra gente concluir o seguinte. Porque, na verdade, o que aconteceu? Isso aqui, ó, que eu tô movimentando aqui agora, é igual a esse aqui, que foi o que a gente começou. Professor, como assim é igual? Porque assim, ó, o que eu fiz aqui, nessa primeira linha? Eu reescrevi o que estava escrito aqui em cima, só que de maneira diferente. Eu abri a potência. O que é isso aqui que está aqui embaixo? Eu escrevi o que estava aqui em cima, só que de maneira diferente. E eu cheguei aqui. Mas percebe que todas as linhas, né, essa linha e essa linha, foi uma reescrita do que estava em cima. E eu cheguei aqui. E agora perceba o seguinte, que aqui eu tenho um 4 e aqui eu tenho um 3. No começo eu também tinha um 4 e eu também tinha um 3. Olha que loucura. E agora esse 4 e esse 3 estão se multiplicando. Pô, então quer dizer que quando eu tenho potência de uma potência, a base permanece a mesma e os expoentes se multiplicam? Parece que é isso que acontece. Parece ou não parece? Parece que é isso que acontece. Vamos só fazer um segundo experimento aqui? Aos matemáticos de plantão, eu sei que isso não é uma demonstração, não é uma prova.
né? Talvez a gente chegue nesse momento de tentar trazer demonstrações para cá. Eu acho que vai chegar, na verdade, esse momento. Mas agora eu estou trazendo argumentos que te deem uma intuição, te deem um pano de fundo para que a gente comece a construir alguns conhecimentos, não baseados explicitamente ou simplesmente em uma regra qualquer, que eu te falo a regra, eu poderia ter passado isso aqui com 5 minutos. Falar, ó, produto de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Quociente de potência de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Potência de potência, mantém a base, multiplica os expoentes. Eu poderia ter feito isso, mas eu não acho que isso é frutífero, eu não acho que isso é o melhor caminho. Eu acho que a gente precisa entender como as coisas funcionam e eu acho que a gente precisa construir conhecimento. Construir conhecimento. Caraca, a matemática é baseada num sistema dedutivo, talvez a gente converse sobre isso também em outro dia, né? Como eu tô gravando vídeos, e são os primeiros vídeos agora, eu tenho várias ideias, falo, nossa, eu quero falar sobre isso também, eu quero trocar ideia sobre isso também. Esse canal eu acho que nasce dessa necessidade também de trocar ideia com quem quer aprender de verdade, mas isso também é um tema para outro momento. Enfim, eu acho que a gente tem que construir conhecimento, então vamos usar mais um exemplo só para a gente ver isso em funcionamento novamente. Perceba que quando eu troco os números, as mesmas coisas acontecem. Então vamos colocar aqui que eu tenha um 3 elevado ao cubo e tudo isso elevado a 5, vamos colocar. Beleza? Tudo isso elevado a 5. Professor, então vamos lá. Se eu entendi mais ou menos, então quem está dentro do parênteses aqui vai ser a nossa base. Esse camarada de cima aqui é o expoente. Expoente. Beleza? Eu tinha entendido isso mesmo. Beleza. A potência, a essência da potência é o quê? É eu repetir a base, a quantidade de vezes, aquilo ali é um 3 ao cubo, a quantidade de vezes que me manda o expoente. Cara, são vários 3 isso aqui, né? Acho que tá dando pra entender, né? Ficou meio estranho, mas são 3. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Beleza. Professor, eu não lembro do negócio de produto de potência de mesma base. Na verdade, eu entrei nesse vídeo daqui, mas eu não vi a primeira parte lá. Então, como que a gente poderia resolver isso? A gente poderia resolver isso da seguinte maneira. Perceba que dá um pouco mais de trabalho, mas ainda funciona. O que é 3 ao cubo? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Sim ou não? Sim. Então tá aqui, ó. Esse cara aqui é 3 vezes 3 vezes 3. O próximo vai ser o quê? Perceba que eles estão se multiplicando, né? Vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que seria esse cara daqui. E o próximo? O próximo vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que seria esse cara daqui. Perceba que já está ficando meio complicado aqui já, vai sair da minha tela. E o próximo? 3 vezes 3 vezes 3. Tá meio feio meus 3, né? Vocês podem aceitar meu 3, por favor? Você pode aceitar meu 3 numa boa? E o último vai ser 3 vezes 3 vezes... não é possível. No finalzinho, realmente não coube. Nossa Senhora. Por isso que é bom a gente saber as propriedades, né? Por isso que é bom, aí a gente consegue perceber, por isso que é bom a gente saber simplificar as coisas. Por isso que é importantíssimo a gente saber simplificar e essas notações que ajudam a simplificar as coisas. Porque perceba o tanto de papel, deixa eu apagar aqui esse rabisco, perceba o tanto de papel, o tanto de espaço, a dificuldade quão maior é de escrever as coisas desta forma. Né? De uma forma menos simplificada. Só deixa eu puxar aqui. Então o que aconteceu? Vamos lá. Eu vou até pegar um vermelhinho aqui, ó. Então, esses primeiros 3 aqui é do 3 ao cubo, então 3 vezes 3 vezes 3. Aqui, de novo, a gente tem 3 vezes 3 vezes 3. Desse 3 aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. Desse 3 aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. E desse último 3 eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. Certo ou não? Beleza. E aí, perceba agora que eu tenho multiplicações sucessivas de 3, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E isso eu posso, mais uma vez, reescrever. Como uma potência. Quantos números 3 eu tenho aqui? Ora, presta atenção. O primeiro 3 ao cubo, me deu 3 números 3. O segundo me deu 3 números 3. A quantidade de 3, né? O terceiro me deu 3 números 3. O quarto me deu 3 números 3. E o quinto me deu 3 números 3. De maneira que a quantidade de 3 que eu tenho aqui é 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quantas vezes?
5 vezes. Então perceba que a quantidade de 3 que eu tenho é 5 vezes 3. Agora vamos escrever isso em potência. Porque a quantidade de base que eu tenho, ela é sempre representada no expoente. O expoente é isso que o expoente significa. E 5 vezes 3 aqui é a quantidade de fatores que eu tenho, né? Quantas vezes a base vai se repetir. Então eu tenho 3 elevado a 5 vezes 3. Volta o cão arrependido. Perceba que aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu espero que você tenha entendido com essa explicação aqui. Às vezes eu fico com a impressão que ficou confuso. Às vezes ficou mesmo, né? Às vezes não ficou. Então, se você puder me avisar também, eu realmente agradeço. Mas perceba aqui, ó, que mais uma vez nós chegamos no mesmo padrão. Então eu tenho o expoente 5 e o expoente 3. E aqui eu tenho o 5 e o 3. Só que agora eu descobri que eles se multiplicam essas quantidades. Só pensando em essência de multiplicação. Professor, a partir daqui a gente consegue produzir uma propriedade, uma regrinha? Consegue, evidentemente que consegue. Como é que funciona, então, a potência de uma potência? Vamos escrever aqui, ó, potência de uma potência. Potência de uma potência. Potência de uma potência é o seguinte, ó, quando tu tem um número elevado a um expoente, e isso tudo elevado a um novo expoente. O que a gente vai fazer? A gente vai manter a base e multiplicar os expoentes. Manter a base e multiplicar os expoentes. É isso que vai acontecer. A gente poderia escrever isso para sintetizar. Manter a base e multiplicar os expoentes. Multiplicar os expoentes. Perceba nesse momento que a gente começa a empilhar uma quantidade aí X de ferramentas na nossa caixa de ferramentas em relação às potências. Então agora, em princípio, você sabe como funcionam as potências. Agora, em princípio, você sabe como resolver ou como encarar problemas de multiplicação entre potências, né? Principalmente de mesma base, mas se não for de mesma base também está apto. Você sabe resolver divisão de potências de mesma base e potência de potência, tá certo? E se a gente voltar aqui e olhar para o nosso problema inicial, se nós voltarmos aqui, cadê ele? Tá aqui. Aqui a gente já começa a observar que eu tenho aqui ó, uma potência de potência, por exemplo. Né? Aqui eu tenho uma divisão e aqui eu tenho números elevados, mas perceba que ainda não é o suficiente. Por quê? Porque aqui eu tenho alguns expoentes negativos. E eu tenho alguns expoentes fracionários. E a gente vai precisar resolver esse problema. Então nós estamos um passo mais próximo de resolver esse problema, mas ainda não chegamos lá. Vamos chegar lá na parte 3. O vídeo 1, a parte 1 da aula, eu vou deixar o link aqui na descrição, para caso você não tenha visto, ver essa aula. E nós nos encontramos na parte 3 e última dessa aula, que é a única aula que você precisa ver para aprender potenciação e as propriedades da potência. Valeu, até a próxima!